Bom, vamos então à nossa live de escatologia. Hoje nós temos um tema especial, porque a morte do Papa, a morte de todo Papa gera sempre algumas especulações. Porém, esse Papa, ele foi um Papa diferente de todos os Papas aí que eu, por exemplo, presenciei. O primeiro Papa de destaque que eu vi foi aquele Papa chamado Sorriso, né? Que, segundo a história, queria expulsar todos os maçons lá do Vaticano e foi morto poucos dias depois. Bom, foi morto, né? A maioria dos historiadores dizem que ele foi assassinado mesmo, porque ele queria expulsar os maçons. E depois outro, veio João Paulo II, né, que também faleceu, o Papa Bento XVI, que era um Papa conservador. Só que esse Papa Francisco, que acabou de falecer, o que nós vamos falar hoje, até o que católicos falam dele, e as coisas que estão acontecendo nesse momento no mundo, junto com a morte dele, envolvimentos de guerras que envolvem Israel. Então, são realmente temas importantes. Bom, eu coloquei aí para nós iniciarmos Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Eu vou ler 3 versículos, porque alguns intérpretes estão dizendo que esse Papa Francisco, ele seria o 8º rei que vai aparecer aqui nesses 3 versículos. Então eu vou fazer uma análise desse texto para vocês, para nós podermos ver qual a possibilidade de ser verdadeira essa interpretação que estão colocando na internet, que ele seria o 8º rei. Bom, peguei no contexto, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Bom, vocês têm estudado comigo, vocês já sabem que essa mulher, isso era pregado pelos anabatistas, nós encontramos texto dos anabatistas há 900 anos atrás, dizendo que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. Ela é a prostituta, tá bom? Que está embriagada com o sangue dos santos. E diz que ela está assentada sobre 7 montes. 7 montes é uma referência a Roma. E a Igreja Católica colocou a sede dela em um dos montes, que é o monte dedicado à divindade chamada Vaticanos. Isso aí está bem claro. Isso aí está bem claro, eles não escondem de ninguém. Então, aqui é uma referência à Babilônia apocalíptica. Bom, e eu coloquei um comentário abaixo. Aqui há sentido que tem sabedoria. A Bíblia de Jerusalém traduz: aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. Eu achei interessante essa tradução. O texto apresenta um enigma semelhante ao apresentado para interpretar o número da besta em Apocalipse 13:8. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. Bom, o que o texto em grego diz? O texto grego está escrito assim: Rod nos roeko Sofia. Aqui está o sentido que tem sabedoria. E eu comento abaixo. O termo grego nous, segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por entendimento, faculdades mentais ou capacidade para a verdade espiritual. É claro que, falando de religião, nós consideramos essa última o melhor significado desse termo, tá bom? Então aqui é necessário capacidade para a verdade espiritual, tá bom? E comento mais abaixo. O texto deixa claro que a interpretação da mulher e dos reis sobre os quais ela se assenta necessita sabedoria. O profeta Daniel falou do mesmo momento profético e afirmou que os sábios entenderão. Os sábios terão discernimento. Está lá em Daniel 12:10. Olha, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Jesus também fala que os judeus deverão ter discernimento para entender o cumprimento profético durante a grande tribulação. Veja, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes
que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Esse texto aqui, os cristãos não verão essa abominação. Porque o momento em que o anticristo está assinando a aliança com Israel é o momento que a igreja está sendo tirada da terra. Essa aliança pode estar sendo assinada nesse momento. Não? Vamos lembrar aqui que há cerca de 6 anos eu escrevi um livro, A Besta, os Estados Unidos e o Anticristo, onde eu tive uma interpretação, não é uma revelação, não é uma profecia, é uma interpretação. E nesse livro eu falo, tá bom, que o anticristo muito provavelmente vem dos Estados Unidos, porque é um país aliado de Israel e ele tem facilidade para exigir que Israel aceite essa condição, né, desse homem do mal. E coloquei na época o Donald Trump como uma pessoa que trabalha em favor do anticristo, até porque ele tem um judeu como genro, e esse judeu, desde daquele tempo que eu escrevi o livro, há 6, 7 anos, esse judeu vem trabalhando em alianças de paz entre Israel e países árabes. E já fez diversas alianças. Você pode procurar Jared Kushner, é o genro do Donald Trump. Você vai encontrar que ele, há 6, 7 anos ele está trabalhando nas alianças de paz. A aliança de paz com o anticristo, eu vou citar aqui o que a irmã Cleonice acabou de falar. Eu concordo. Não existe nenhuma profecia mais a se cumprir para a igreja ser arrebatada. Nós estamos em um momento profético, um momento especial. Temos que realmente nos apegar à palavra de Deus, à oração, deixar todo o caminho mal, trabalhar pela igreja, porque infelizmente tem cristãos sendo enganados. E até essa morte do Papa, comentário, eu vou falar mais à frente, ela vai facilitar esse engano. Bom, então eu comento mais abaixo. Nos dias que João recebeu a revelação do Apocalipse, a mulher estava sentada sobre Roma. Porque quem é essa mulher, irmãos? Ela é a Babilônia apocalíptica. Qual é a característica da Babilônia apocalíptica? O que você encontra em todas as religiões pagãs do mundo? O que você encontra na religião africana, na religião dos incas, astecas, maias, dos celtas, que eram dos maiores satanistas da antiguidade, tá bom? Dos cananeus, dos indianos, do hinduísmo. O que você encontra de comum em todas essas religiões? É a invocação ao mundo dos mortos. É acreditar que você pode purificar a alma de alguém que já saiu desse mundo, que você pode influenciar para tirar ela de um suposto purgatório que não está na Bíblia. E também acreditar que ela pode influenciar o nosso mundo. Essa é a religião da Babilônia. Todos que praticam essa crença, eles estão com essa mulher sentada sobre eles. E Roma, ela pratica. Você veja, tem no Brasil, nosso presidente pode dizer que é ateu, mas é um ateu que, de uma certa maneira, adotou a Umbanda, né, porque a esposa dele é umbandista. Não? Ele foi lá saudar o Papa. E se for pegar uma lista dos religiosos que estiveram lá, você vai ver que você vai encontrar pessoas de todas essas linhas que eu falei para vocês. Essa é a religião da Babilônia. Não dá para nós sermos enganados, né? Pessoa, para ser enganado por essa religião, olha, normalmente a expressão que eu uso é que ele tem que se esforçar muito para ser enganado. Porque é evidente que essa religião ela é condenada pela Bíblia como abominação. E o rei chamado Saul, que praticou essa invocação ao mundo dos mortos, foi rejeitado por Deus imediatamente. Ok? Pois bem, o comentário prossegue. Monte na escatologia representa reinos. O reino de Deus foi revelado a Daniel na forma de uma pedra que destrói a estátua dos sonhos de Nabucodonosor, que são os reinos dos homens, e se faz um grande monte, enchendo toda a terra. Está lá em Daniel 2,35, olha. Então, juntamente esmiuçado, o ferro,
o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, quando a mulher está assentada sobre 7 montes, ela está assentada sobre 7 reinos. É daí que vai surgir a interpretação de que o Papa Francisco era o 8º reino ou o 8º rei. Então, para você poder entender o significado. O comentário prossegue. O Império Persa e os povos vizinhos formavam um reino que se opunham a Zorobabel e à construção do templo. Eles foram chamados de Monte Grande, ou seja, Reino Grande. Está lá em Zacarias 4:7. Olha, quem és tu, ó Monte Grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. Okay? Então, ele está aqui claramente descrevendo, né, como um monte. E prossegue, estamos na página 1 ainda. O profeta Abacuque recebeu uma visão em que Deus esmiuçava os montes perpétuos, ou seja, os reinos que se diziam perpétuos. Os romanos diziam que o seu reino duraria para sempre, mas caíram. Vocês sabem que os romanos sempre diziam que Roma é a cidade eterna, ou o reino eterno. Aquele reino caiu. Abacuque 3:6, né? Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Bom, aqui nós vimos o versículo 9. Tudo isso para nós entendermos até o versículo 11. Bom, no versículo 10, já estou na página 2, está escrito: a Babilônia assentada sobre 7 reis. E diz, olha, e são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. O outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, observe, nos dias de João, é dito que desses 8 reis, 8 reinos e 8 reis, 5 já tinham passado. Então, isso para vocês poderem entender a interpretação que tem sido colocada no YouTube, dizendo que o Papa Francisco seria o 8º rei, contando aí no século XX, como teria começado no século XX, quando eles receberam realmente um território que funciona como o Estado do Vaticano. E realmente o Papa Francisco é o 8º rei. Mas isso é pura coincidência, porque veja o que o anjo está dizendo. 5 reis já caíram, 5 já passaram. E um existe, era o 6º. Então qual é o 6º? É o reino romano. Se você voltar na história, o reino romano é o 6º, quais seriam os 5 anteriores? Antes dos romanos foram os gregos, antes dos gregos foram os persas, antes dos persas foram os babilônios, antes dos babilônios foram os assírios e antes dos assírios foram os egípcios. Então, você pode procurar nos livros de interpretação do Apocalipse, essa é a interpretação que se faz historicamente. Não? E não faz sentido você dizer que o Papa Francisco é o 8º rei, porque o anjo está dizendo claramente, 5 já caíram. Nos dias de João, 5 já tinham passado. O 6º existia. Então, isso significa que o reino romano, o Império Romano, era o 6º reino. Não? E o 7º ainda virá. E quando virá, vai durar um pouco de tempo. Apocalipse 17:10. Bom, eu comento abaixo. Os 5 reinos que haviam caído nos dias que João recebe a revelação era egípcio, assírio, babilônio, medo-persa e grego. Falei só na ordem oposta. Antes eu falei, tá bom? Na ordem grego, medo-persa. E continua o comentário. O reino que existia nos dias que João foi revelado era o reino romano. O reino que ainda não é vindo representa o reino do anticristo, que é o reino romano redivivo. Bom, uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Não? Essa questão que nós estamos vendo agora, o que ele está falando? Ele está falando que os reinos já vieram, já passaram,
O sexto reino é o reino romano. E o sétimo será o reino do anticristo. Por que ele é chamado de reino romano redivivo? Porque esse reino do anticristo, quando você vai em Daniel capítulo 7, o quarto animal lá, esse quarto animal, ele não morre logo. Tá bom? Claramente, Deus diz para Daniel que o anticristo vai liderar esse animal. Então, é natural essa interpretação. O que é dito do Império Romano? O Império Romano, ele se esfacelou e ele vai trazer característica de todos os reinos anteriores. Quando você vai em Daniel capítulo 7, você tem lá o quarto animal, é o Império Romano. Quais são os animais anteriores? É o leão com asas de águia, é o urso e o leopardo. Apocalipse capítulo 13 repete esses animais. Quem é que domina o mundo hoje? Quem é que venceu a Segunda Guerra Mundial? Bom, em primeiro lugar, vamos considerar Estados Unidos e Inglaterra. Qual é o símbolo da Inglaterra? É um leão. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? É uma águia. Olha, Daniel foi revelado que era um animal que era um leão com asas de águia. Os Estados Unidos e a Inglaterra, eles têm uma aliança, vamos dizer, desde a Primeira Guerra Mundial e até antes, porque os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Então, o primeiro animal vencedor da Segunda Guerra Mundial foi o leão com asas de águia, Inglaterra e Estados Unidos. Qual o segundo animal naquela vitória? A Rússia. Qual o símbolo da Rússia? O urso. Então, a profecia de Daniel está se cumprindo. E o terceiro animal, qual era? Era um leopardo. O leopardo é uma mistura de animal, é leão com pantera. Significa os aliados. O Brasil também fez parte disso. O Brasil faz parte do Império Romano Redivivo? Sim. Por quê? O Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal fazia parte do Império Romano. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. A Inglaterra fazia parte do Império Romano. Então, todos esses impérios, né, esses países hoje, eles fazem parte do Império Romano. Então, o Império Romano, quando ele renascer agora, ele vai renascer, vamos dizer, de forma ainda mais ampla. E eu vou aproveitar aqui para... Eu não tenho nem condições de dar o nome da pessoa, mas eu vi um especialista, estão todos comentando sobre o que esse Donald Trump está fazendo, que tem hora que o dólar cai, mas aí surge notícia que a China está entrando numa crise tremenda, porque os Estados Unidos não vai comprar mais da China, e as empresas lá estão fechando. E eu vi um comentário muito interessante. São especulações, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas ele dizendo que a dívida dos Estados Unidos é de 32 trilhões. Os Estados Unidos têm que pagar essa dívida. Ela vai vencer em 4 anos. 32 trilhões de dólares. Então, ele estava falando, olha, se ele derrubar o dólar, a dívida dele fica mais barata. Será que é isso que o homem está pensando? Bom, profeticamente, o que eu penso é o seguinte: provavelmente, o que eu escrevi naquele livro A Besta dos Estados Unidos e o Anticristo, provavelmente esse Donald Trump está preparando o caminho do Anticristo. Esse homem está enganando muitas pessoas, irmãos. Eu vejo evangélicos falando sobre ele, que Deus guardou ele quando aquele tiro acertou só na orelha dele. Esse homem, ele é ligado a igrejas calvinistas, aquela igreja Ku Klux Klan, foi fundada por um pastor batista calvinista, né? Porque os calvinistas são supremacistas raciais. Então, ele é ligado a esses pastores. Quando ele esteve no Brasil, ele trouxe esses pastores com ele. Dá uma pesquisa rápida na internet e você vai ver isso. Não? Então, quando eu escrevi há 6 anos atrás, aí o homem perdeu a eleição e aí surgiu o pensamento, bom, será que a interpretação estava errada? A interpretação pode estar certa, pode estar errada. Eu não me preocupo com isso. Eu coloco possibilidades. Irmão, eu não afirmei nada, só que quando ele voltou à presidência, eu me lembro aí, ele nem está na live, porque tinha um trabalho na igreja, o pastor Enoque ligou para mim e falou: Pastor Levi, que você tinha falado sobre esse homem há 6 anos atrás, surgiu aquela desconfiança, acho que essa interpretação está errada, mas agora a interpretação pode estar certa. E mais, além dele ter voltado,
as coisas que esse homem está fazendo, é muito estranho, irmãos. Eu vi entrevista, olha, o líder da Síria, que assumiu a Síria agora, ele assumiu uma postura diferente, como dizer, não, nós temos que conversar com o Donald Trump, nós sabemos como ele é. O líder também do Irã, ele chegou a falar em conversar com o Donald Trump. Aquele homem, eu olho para o Donald Trump como um louco. Mas esse homem, ele, de alguma maneira, as pessoas olham para ele como uma autoridade diferente. Uma autoridade a ser respeitada. E eu, sinceridade, não consigo respeitar, porque eu vejo esse homem como aquele homem que ele atua, profecia entre aspas, irmãos. Os irmãos sabem que Maquiavel escreveu um livro, O Príncipe, e que ele é dele que veio o nome maquiavélico, né? Porque ele dizia o que seria o anticristo. A característica do anticristo, ele dizia, é aquela: os fins justificam os meios. Não importa o que você vai fazer, em quem você vai pisar, o que você vai fazer. Se você chegar ao seu objetivo final, tá bom? Está justificado tudo que você fez. O Donald Trump é exatamente isso. E eu falo, corre risco desse homem chegar aqui no Brasil e ele chegar numa Assembleia de Deus, alguém colocar ele no púlpito, tá bom? Mas esse homem, o histórico dele é que esse homem, ele é ligado a coisa ruim. Tá bom? Bom, vamos prosseguir na leitura. Estamos na página 2. A religião fundada na Babilônia por Nimrod e Semíramis assenta-se sobre todos esses reinos, ou seja, domina sobre todos eles. Tá bom? E essa religião, o Papa, ele é o líder dessa religião no mundo. Essa religião de vocação ao mundo dos mortos, quem é a maior autoridade no mundo? É o Papa. Todos se sujeitam a ele. O comentário prossegue. A princípio, a religião da Babilônia estará assentada sobre o reino do anticristo, mas depois este a destruirá. Nos dias de hoje, a sede do Império Romano é os Estados Unidos, onde se encontra o símbolo romano da águia e o Capitólio, centro da adoração a Júpiter. Quem é Júpiter? Júpiter é Nimrod, irmãos. Júpiter é Nimrod. Diana dos Efésios é Semíramis e Júpiter é Nimrod. Maria, ela assumiu todos os títulos de Semíramis, de Diana dos Efésios, e isso não foi feito de maneira escondida, não. No ano 431, no Concílio de Éfeso, eles se reuniram na cidade onde Diana era adorada, que é Semíramis, e pegaram todos os títulos de Semíramis, Diana, que é Nossa Senhora, Rainha dos Céus e Mãe de Deus, e colocaram em Maria. Então, todos que estão adorando, cultuando a Maria, orando a Maria, Maria, a mulher de Deus, espetacular. Talvez não tenha outra mulher na história que a gente possa dizer que tem a santidade de Maria. Ela foi escolhida para gerar o Salvador, muito especial. Quando chegar na Nova Jerusalém, vamos estar lá na praça da grande cidade com Abraão, Isaac e Jacó, eu quero conhecer Maria também. Mas ela hoje não pode ouvir nenhuma oração. Essa história de que ela não morreu, ela ascendeu aos céus, isso é tudo invenção na igreja pagã, após Constantino. Então, esse culto todo, ele está ainda hoje diante do mundo. Eu sempre cito como exemplo, né? Você vai lá na Revolução Francesa, procura o quadro que simboliza a Revolução Francesa. Você vai encontrar lá soldados, né, como que guerreando, e uma mulher com os seios de fora. Por quê? Porque era assim que Semíramis e Diana dos Efésios aparecia. Aquela mulher, não é questão de interpretação, eles botaram sem querer, não. Eles diziam mesmo, é Semíramis. Você vai na Estátua da Liberdade, quem é aquela mulher? É a mesma Semíramis. Você encontra aquela mulher no real, na moeda brasileira, é Semíramis. Por quê? Os homens que fizeram a independência do Brasil, a proclamação da República, eles eram todos maçons, todos seguidores dessa religião. De onde que vem o Ordem e Progresso da bandeira do Brasil? Vem da Igreja do Grande Ser, fundada por Augusto Conte, um maçom. Então, essa moeda, essa mulher na moeda brasileira, é Semíramis. Essa religião, ela está em todo lugar, irmãos.
Você vê, tem diversas igrejas evangélicas, você pega aquele livro Centelha em Restolho Seco, ele conta a história da Igreja Batista Reformada, que veio para o Brasil, e ele aqui em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, na mesma rua, abriu um templo batista, reformado, calvinista, e na mesma rua um templo do satanismo maçônico. Vai ver o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, ele veio declaradamente, é um maçom. A maçonaria, ela é agnóstica e ela é seguidora da mesma religião da Babilônia. Bom, completando essa parte, chegamos no último versículo, que é o versículo 11, ainda na página 2 da nossa leitura, que diz: a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Por quê? Bom, vai surgir um reino final. Esse reino final, ele é descrito também como uma besta vermelha. E a mulher está sentada sobre essa besta vermelha. Aí você vai entender por que o Papa fez uma aliança com os comunistas da China. Se você pesquisar na internet, você encontra. Lembra aquela mulher que segurou a roupa do Papa Francisco? Você encontra na internet, fizeram leitura labial nela. O que ela estava reclamando? Porque o Papa Francisco fez aliança com o ateísmo da China. Como é que você se diz cristão e você vai fazer uma aliança com um movimento ateu e vai reconhecer os bispos ateus lá da China? Porque na China, a Igreja Católica chinesa, fundada por Mao Tse-tung, os bispos têm que ser ateus. E o Papa Francisco reconheceu esses bispos. Era isso que a chinesa estava reclamando. Então, ele realmente é um Papa muito estranho. Era, né? Que faleceu. Mas não tem como ele ser o oitavo. O oitavo aqui está falando realmente de reinos que passaram. Então, o Império Romano, que era o 6º reino. O anticristo vai levantar ele e depois vem o 8º reino. Ou seja, é um reino final para combater contra Israel no fim da grande tribulação. Esse é o significado. Tá bom? Esse é o significado. Realmente não faz sentido acreditar que o Papa Francisco é o 8º reino. Infelizmente, as pessoas não olharam para o contexto. Bom, o comentário abaixo diz: uma questão muito importante de difícil interpretação se trata do momento que ocorre o 7º e o 8º reino. Duas interpretações são consideradas aceitáveis. A primeira diz que o 7º reino foi organizado pelo Papa Leão III e Carlos Magno. É chamado de Primeiro Reich e durou de 962 a 1806, da era cristã. Esse reino foi coordenado pela Babilônia apocalíptica, que foi o Papa que ungiu, que coroou Carlos Magno, que era um pagão. Sendo assim, o 8º reino seria governado pelo anticristo durante a grande tribulação. A segunda interpretação diz que o 7º reino será governado pelo anticristo na primeira metade da grande tribulação, quando ele ainda terá alguns opositores. Sendo assim, o 8º ocorreria na segunda metade da grande tribulação. O 8º reino será formado das bestas que sobem do mar, a besta que sobe da terra e os 10 reis que receberão poder durante a grande tribulação. Como vimos anteriormente, haverá uma diferença considerável entre a primeira e a segunda metade da grande tribulação, quando se trata de apoio ao anticristo. Na primeira metade, o anticristo terá opositores, mas na segunda metade, todos os povos, línguas e nações entregarão o seu poder ao anticristo. Ok? Bom, então essa parte aqui eu expliquei essa questão de quem é o 8º reino. Não pode ser o Papa Francisco. Ele não pode ser esse personagem. Tá bom? Esse é um reino mesmo que vai à perdição, significa que ele vai guerrear contra Jesus e será derrotado. Né? Bom, ainda na página 2, eu coloquei aí um tópico que diz a morte do Papa Francisco e o crescimento do catolicismo. Irmãos, esse homem ele vem trabalhando por acredito, é até estranho usar esse termo, né? Mas um avivamento no catolicismo. O catolicismo cresceu
durante o governo desse homem. E a morte dele deve causar ainda um crescimento maior. Eu não vi estatística, mas é bem provável que algum pastor da Assembleia de Deus tenha ido lá no sepultamento, porque em outros momentos chamaram de sua santidade, né? São homens que estão comprometidos. E esse Papa Francisco, como eu falei para vocês em outro momento, você vai no site católico, Rainha Maria, ele reclama que o Papa Francisco foi anunciado primeiro no site da maçonaria e depois no Vaticano. E lá no site ele diz como que os satanistas ficaram sabendo antes dos católicos quem era o Papa. Porque o Papa Francisco ele sempre foi simpático à maçonaria. Isso é fato. Não? Bom, eu comento abaixo. A morte de um homem que foi simpático a todos os segmentos causará um avivamento na religião católica e causará também um aceleramento no processo de união de todas as religiões e igrejas. Irmãos, esse processo, lembre-se que o ano de 2025, eu já falei para vocês, ele é um ano que ele faz parte do plano da Igreja Católica de unir todas as religiões. Isso é fato. Em 1965, quando terminou o Concílio Vaticano II, eles traçaram um plano. Em 60 anos temos que unir todas as religiões, todas as igrejas. Quando que se cumpre esses 60 anos? Em 2025. Então, esse processo é um processo da maçonaria. A maçonaria, ela quer unir todas as religiões e que todas as religiões, todos que entrarem na maçonaria, eles adorem a divindade da maçonaria, que é Baphomet, que é Satanás. Bom, abaixo eu coloquei uma pergunta. Será o novo Papa da mesma linha de Francisco? Essa é uma pergunta que estão fazendo aí pela internet, na televisão. Eu vou dizer para vocês que muito provavelmente sim, é quase impossível que venha um conservador. Porque, como eu sempre digo para vocês, dentro da Igreja Católica tem pessoas ali sinceras. Tanto que eu vou citar um padre aí que ele critica o Papa Francisco em diversos momentos. Ele diz até que ele foi punido, né, pela Igreja Católica. Mas eu digo que um católico de verdade ele tem que criticar o Papa Francisco. O homem diz que ateu vai para o céu? Como assim? Não? Então, no meu entender, será da mesma linha sim. Veja, eu comentei abaixo. A resposta está no avivamento que já está ocorrendo na Igreja Católica. Os cardeais que elegerão o novo Papa certamente se guiarão pelo avivamento e crescimento do catolicismo no mundo. Logo, eles devem eleger um homem da mesma linha de Francisco. Dos 135 cardeais que têm direito a voto, Francisco elegeu 108. Então, isso dá cerca de 80%, irmãos. Então, certamente, esses que ele elegeu são pessoas que seguem a mesma linha dele. Não? E eu ainda prossigo no comentário. E a eleição desses cardeais seguiu o seguinte padrão. Eu não botei o endereço aqui da internet, mas se você pesquisar, você acha fácil, né? Tem um site da internet que diz, olha, em suas nomeações anteriores de cardeais, o Papa Francisco já havia nomeado vários líderes que apoiam a comunidade LGBTQIA+, né? Os arcebispos, aí dá o nome deles todos aí, tá bom? Não vou nem ler que são nomes complicados, mas todos são nomes de arcebispos, né? Que eles terão direito a voto. Todos eles simpatizantes do homossexualismo. Claramente, irmãos, o homossexualismo ele está nessa agenda global, porque é algo que nós temos que falar. O homossexualismo ele é uma exigência da religião de Baal, dessa religião da Babilônia. Como você pode ver isso? Os sacerdotes de Baal na Bíblia, como eles são chamados? Rapazes escandalosos na nossa tradução. Mas vai ver no original hebraico. Está escrito lá como os cananeus chamavam eles, de prostitutos sagrados. Porque quem ia cultuar Baal tinha que ter relação sexual com aqueles homens. Ok?
Então, essa é uma exigência da religião de Baal. Por isso é que no catolicismo é proibido se casar. Todos esses cardeais que vocês estão vendo aí, eles não podem casar. E a Bíblia é bem clara que, principalmente, o ministro, né, ele deve ser casado. Por que foi feito até um filme, acho que há cerca de 10 anos, concorreu ao Oscar, né, relatando diversos casos de padres que abusavam de meninos? Porque o homossexualismo é uma exigência da religião de Baal. Eles têm que transformar esses meninos em homossexuais. Isso é uma verdade. Ok? Então, a lista de todos esses cardeais aí mostra que, muito provavelmente, o próximo Papa talvez seja até um homem declaradamente homossexual. Porque quem é simpatizante... Né? Bom, eu coloquei abaixo aí, também tirei da internet, né, ele dando nomes, né, de outros, daqueles mesmos bispos ali. Você tem um nome aí de vários arcebispos simpatizantes que ele coloca, né, do homossexualismo. E isso vai pela página 3, e no final da página 3, ele comenta, né, o Papa Francisco respondeu a uma carta do padre jesuíta americano James Martin, membro da pastoral de pessoas LGBT, homossexuais, né, demonstrando abertura ao diálogo. Em 2018, Semerato discursou na reunião do Fórum Nacional da Itália sobre cristãos LGBT, enfatizando a inclusão e a igualdade. Bom, abaixo eu coloco outras atitudes de Francisco muito estranhas. Então, primeiro, ele foi anunciado primeiro na maçonaria. E você encontra na internet, o líder da maçonaria mandou uma mensagem dizendo: com Francisco tudo será diferente. Lembre-se que a maçonaria ela é agnóstica. Ela aceita e exige que todos os membros creiam em Deus, em algum Deus, e creiam também no Deus que ela apresenta. Por isso que eu digo também que o ateísmo vai morrer. O ateísmo vai morrer porque Satanás não quer o ateu, acredite. Satanás quer alguém que acredite em algum Deus para poder adorar ele. Tá bom? Então, essa ligação com a maçonaria, nós já sabemos. Olha, se você for pesquisar também, você vai encontrar, até no site Rainha Maria, eles reclamam que o Papa Francisco participou de um culto dedicado a um demônio asteca. Inclusive, levou esse culto lá no Vaticano. O que liga, o que envolve todas essas religiões? Asteca, catolicismo, religião afro. Por que os da religião afro vão cultuar na igreja católica lá na Bahia? Porque é a invocação ao mundo dos mortos. Isso atrai todos eles. Os hindus vão estar lá também. Os muçulmanos também acreditam na invocação ao mundo dos mortos. Todos eles se combinam. Só existem dois grupos que não aceitam a invocação ao mundo dos mortos. O judeu que segue as escrituras do Antigo Testamento, mesmo sem ter Jesus, e o cristão verdadeiro. Só esses. Os outros todos estão envolvidos com essa religião da invocação do mundo dos mortos. E o que nós estamos vendo no mundo, nesse momento, é exatamente um trabalho para o crescimento dessa religião. Bom, em terceiro lugar, eu coloquei aí reconhecer os bispos ateus das chineses. Você vai encontrar bispos católicos criticando isso. Mas veja a situação que o católico fica. Ele diz que o Papa é infalível, ou seja, o Papa Francisco era infalível. Mas ele falou que ateu vai para o céu. Então, para o católico que acredita que ele é infalível nas decisões religiosas, ele tem que passar a aceitar agora que ateu vai para o céu. Mesmo a Bíblia condenando o homossexualismo, ele vai ter que aceitar o homossexualismo, porque a Igreja Católica, ela abertamente já aceita o homossexualismo. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil, ele, no avião, deu uma entrevista e perguntaram a ele sobre os homossexuais. Ele falou: olha, se Deus está aceitando eles, quem sou eu para dizer não? E quem é que diz que Deus está aceitando ele? Onde está escrito isso? Né? Bom, em quarto lugar, ele disse que ateu pode ser salvo. Foi uma situação constrangedora. Um menino de 12 anos chegou para ele e perguntou: olha, meu pai era ateu, ele foi salvo?
Aí ele falou, olha, se ele era um bom homem, não, perguntou, ele foi para o céu? Aí o Papa Francisco respondeu, se ele era um bom homem, ele foi para o céu. Ou seja, você não precisa nem acreditar em Deus para ir para o céu, isso é inacreditável. Bom, eu coloquei aí, então, o crescimento de conversão de protestantes ao catolicismo. Presta atenção nisso. Você vai encontrar calvinistas, luteranos, anglicanos, metodistas, todos eles fazendo aliança e voltando para o catolicismo. Por que eles estão fazendo isso? Por causa de um erro elementar que eu tenho explicado a vocês. Eles seguem a seguinte lógica. Lutero saiu de onde? Onde que Lutero foi batizado? Na Igreja Católica. Então a Igreja Católica é a mãe de Lutero. Calvino foi batizado aonde? Na Igreja Católica. Então a Igreja Católica é a mãe de Calvino. Todas as igrejas que saíram de Lutero e Calvino, quando eles estudam a história da igreja, eles estudam a história da Igreja Católica. As igrejas anabatistas, pego aí do ano 1100, nós temos escritos deles dizendo, não, ela é a Babilônia apocalíptica. Então, o luterano e o calvinista, eles caíram numa cilada tremenda, porque eles dizem que a Igreja Católica e os papas e os concílios era a verdadeira Igreja de Jesus aqui na Terra. Então, logo, qual a atitude que eles estão tomando? Ela é a nossa mãe, nós temos que voltar para ela. E essa atitude dos protestantes e dos reformados, qual é o grande alvo dela? O alvo dela é a Igreja de Jesus. E algumas Assembleias de Deus estão caindo nesse erro. Então eu já expliquei para vocês que sempre existiu fora da Igreja Católica igrejas que normalmente eram chamadas de anabatistas por diversos nomes. Há 900 anos atrás eram chamados de valdenses. O valdense chamava a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica. E nós encontramos isso no ano 1000, no ano 800, no ano 700. Encontramos sempre igrejas fora da Igreja Católica. Igreja com características semelhantes à Assembleia de Deus, que não batiza recém-nascido, não acredita em purgatório, não faz invocação ao mundo dos mortos, não acredita que os mortos podem influenciar nesse nosso mundo, e outras heresias, não tem imagem de escultura, não prega que Deus morreu na cruz. Igrejas assim sempre existiram. Só que existe uma mentira sendo pregada no mundo, dizendo que a Igreja Católica ela era a única. E aquelas igrejas que ela perseguia e matava, aquelas igrejas eram hereges muito perigosas. Quais as características delas? Semelhante à Assembleia de Deus. Então, isso vai enganar realmente quem está com os olhos fechados. Nós estamos diante de um momento, estamos diante de um engano que está tomando o mundo, irmãos. Está tomando o mundo. Bom, eu cito aí abaixo um historiador católico chamado Lucas Lancaster e coloco até alguns links dele aí. Ele é um historiador católico. Irmãos, se vocês forem no canal dele, ele fala de tantos protestantes que estão se convertendo ao catolicismo, que ele chegou a fazer um vídeo de instrução aos protestantes de como voltar à igreja mãe. É assim que eles chamam. Na verdade, eles estão voltando à Babilônia apocalíptica. Eu escrevi um artigo, saiu no Mensageiro da Paz, em março de 2022, em que eu falo lá, a igreja protestante, todas elas, luterana, anglicana, metodista e presbiteriana, que em 2017 assinaram um acordo com o Papa Francisco, elas deram um grande tiro no pé. Elas estão mostrando que não são igreja de Jesus, porque dessas igrejas, a igreja presbiteriana e a metodista, que são calvinistas, elas dizem que purgatório, invocação ao mundo dos mortos é paganismo. E agora, mas só que elas saíram, o batismo delas é da igreja que eles chamam de pagã. Como é que eles vão explicar isso? Eles teriam que sentar para aprender que existe uma outra igreja verdadeira que estava sendo perseguida pela Igreja Católica, porque o Apocalipse profetiza que ela estava embriagada com o sangue dos santos. A Inquisição foi criada para matar a igreja como nós, irmãos. Então, esse historiador, ele não sabe o que diz. Não? Bom, eu coloquei um link aí também de testemunho de conversão de neopentecostal ao catolicismo romano. Ele tem uns que ainda dizem o seguinte: Calvino, ele me levou a ser católico. Calvino me levou a ser católico, eles dizem.
ele diz nesse vídeo. O link está aí, você pode ver depois. Não? Por quê? Porque tudo que você ouve de Calvino e Lutero, você chega aonde? Você chega no catolicismo. Eles nasceram no catolicismo. Então o que eles precisam aprender é que existia uma igreja cristã de verdade, fora do catolicismo, que estava sendo perseguida implacavelmente. Desde o ano 411, quando Agostinho de Hipona conseguiu transformar as igrejas que não batizavam recém-nascidos em heresias. E aí ele começou a usar até o exército romano para matar essas igrejas. Bom, eu coloquei aí abaixo também, para vocês verem depois, eu vou apenas comentar, canal de um bispo católico que critica o Papa Francisco. Irmãos, vocês têm que ver esse canal. É até um padre que ele diz que foi punido pela Igreja Católica, mas ele denuncia um monte de coisa. Ele fala que o Francisco não é católico, e realmente não é. Mesmo católico com algumas heresias, tá bom? Ele jamais pode dizer que um ateu vai para o céu. Ele não pode participar de um culto dedicado a um demônio asteca. A Igreja Católica matava quem fazia isso. Agora ela adota, olha que coisa estranha. Então, esse bispo católico, ele fala isso. Se você vê o link, irmãos, ele ainda fala algo pior. Ele diz que a morte do Papa Francisco foi planejada para tentar causar uma comoção no mundo, um avivamento. Ele fala isso nesse link. Não é impossível que ele esteja falando a verdade. Ele pode estar falando a verdade. Pode ser mesmo, porque ele morre, e ele ainda comenta, ele morreu numa data especial, logo depois da Páscoa. E, como eu tenho dito para vocês, agora eu falando, já não é mais o que ele disse, nesse ano de 2025, que é um ano que a Igreja Católica tem o plano de unir todas as religiões. O que está acontecendo no mundo? Olha, eu gosto de ver documentários, então eu botava no canal da CNN, era só falando, tá bom, desse processo, do sepultamento dele. E agora é só falando do conclave. Bom, então eu falei para vocês que dos 135 cardeais, 108 foram eleitos pelo Papa Francisco. Veja que outra coisa estranha também. Eu vou concluir essa parte com um filme chamado O Conclave. Um filme feito no ano passado. E você, se você quiser assistir o filme, você vai ver, ou se você pesquisar na internet, você vai ver que esse conclave, ele fala de toda essa eleição para um novo Papa, e o homem que morre lá é parecido com o Papa Francisco, e o homem que é eleito, no final, o que ele se declara? Ele se declara um bissexual. Então, ele se declara um bissexual. Veja o filme que você vai ver. Ou seja, na verdade é um homossexual. Então, o que esse canal desse bispo critica, né, dizendo que talvez a morte do Papa Francisco foi até planejada, né, não é impossível, não é possível que realmente isso tenha sido planejado, ok? E você vai no YouTube, você vai ver agora um dos filmes mais vistos, ele está disponível para você ver no YouTube, em português, é esse filme Conclave, que no final, o Papa eleito, ele é um homossexual, tá bom? Ou seja, um que teria nascido com os dois sexos, é assim que eles dizem, né? Quem nasceu com os dois sexos. É hermafrodita, né? Hermafrodita. Então, você vai ver no filme, ele se declara hermafrodita. Então, esse filme também parece planejado. Então, o momento que nós estamos vivendo, irmãos, é um momento muito significativo, vou falar para vocês até da profecia. Então, eu acredito mesmo que nós estamos vivendo um período que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. O dia e hora, Jesus Cristo disse, eu acredito realmente que nós não vamos conseguir saber, não. Nós temos que estar preparados. Tem dias especiais, como a Páscoa, o Pentecostes, o Yom Kippur, o dia da trombeta também é um dia especial, vamos dizer, falando para a igreja,
Mas o que o cristão tem que tensionar é que nós certamente não vamos saber o dia e a hora. Agora temos que estar atento a tudo que está acontecendo no mundo. Anteontem, o líder da Rússia falou então que ele teria iria suspender os ataques à Ucrânia, porque está acontecendo então uma aliança de paz entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Na verdade, entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos está coordenando. Porque esse país que está coordenando, o líder dele, para mim, esse homem ele está preparando o caminho do anticristo. Dificilmente ele seria o anticristo, porque o anticristo deve ser um judeu. Mas ele tem um genro, que é um judeu, que está coordenando essas alianças de paz entre Israel e os países árabes. Então, quando eu vejo essas notícias, eu lembro das palavras de Jesus. Olha, quando virdes essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Né? Porque realmente são muitos sinais. São muitos sinais que nós estamos vendo acontecendo no mundo. E você veja, até o apagão que aconteceu essa semana na Europa, teve um líder que chegou a dizer que foi um evento natural. E pode ser, eu já comentei com vocês em outros momentos, a interpretação do Apocalipse, que o Sol ele aquece muito e atinge os homens, um grande calor aqui na Terra. Os cientistas dizem que o Sol, ocorre determinadas tempestades nele, que quando ela atingir a Terra, os homens vão sofrer um calor tremendo. E pode pesquisar, eles dizem que essa tempestade ela tem tempo que ela acontece. Normalmente, acho que são 108 anos que normalmente ela acontece. E que ela está prestes a acontecer. Eu vi um cientista falando isso há 10 anos atrás. Então, esse problema de energia, eles dizem que quando ocorrer essa tempestade solar grande, a Terra poderá ficar sem energia até 6 meses. No mundo da tecnologia de hoje, diz que todos os componentes, tudo que é computador vai queimar. Você vai ficar sem celular, sem computador. Hoje você vai ficar sem geladeira, porque toda geladeira ela tem alguma placa ali, né, de chip, algum processador, e tudo isso eles dizem que vai queimar. Os carros, o meu carro não funciona. Os carros mais novos, todos eles têm algum processador, algum chip ali, tudo isso vai queimar, é o que vai acontecer com essa tempestade solar. Bom, são muitas possibilidades que nós temos a falar e saber que realmente nós estamos no tempo do fim.